Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso estudo sobre a introdução ao Espiritismo, certo? E bom, estamos justamente na parte número 5. Hoje nós iremos falar sobre a origem e a natureza dos espíritos, o perispírito e a evolução espiritual e também provas da existência, né? Como vai se sucedendo tudo isso. Então, vamos lá, sem demais delongas, né? Vamos começar. Então, origem e natureza dos espíritos, né? Que muitas pessoas às vezes ficam com dúvidas, não entendem muito bem. Como o espírito se originou? Como é que pode, né? Então, vamos lá. No espiritismo existe a trindade, assim como também existe no catolicismo, por exemplo. Só que lá no catolicismo seria Deus, Deus, Jesus e o santo... Nossa, esqueci o nome. Caramba, eu realmente esqueci o nome, tá, gente? Mas basicamente é isso. É o Espírito Santo, isso. É Deus, Jesus e Espírito Santo, que os três seriam basicamente uma mesma entidade, entre aspas, né? Mas essa seria a concepção da Trindade católica. Já no Espiritismo, a gente tem uma outra visão. A gente acredita que é Deus, matéria e espírito, certo? Como assim, Lucas? Me explique melhor. Então, vamos lá. Deus, ele é o criador de tudo, então ele que formou o universo, né? Inclusive, eu explico na aula anterior sobre o que é Deus e qual é a visão de Deus no Espiritismo, então quem quiser, assista. Voltando, Deus, então, ele é o criador de tudo do universo. E através dele, ele ramificou e criou duas coisas, né? Deus criou duas coisas, que no caso seria que há dois elementos gerais do universo criados por Deus, que é o espírito e a matéria. Esses dois, como vocês podem ver aqui nesse triângulo. E aí, esses justamente são os elementos gerais do universo, certo? Vou passar aqui, que vai ter mais aprofundado isso. Então, tudo que se deriva do nosso mundo material vai vir desse princípio material, né? Desse lado material, né? Então, a matéria seria de onde flui tudo que é material. Tudo que é material vem de um fluido chamado, a gente chama de fluido cósmico universal. Esse fluido seria, digamos assim, o princípio de todo tipo de matéria existente, até antes dos quarks, até antes dos leptons, muito antes dos elétrons, dos prótons e do átomo em si, né? Assim, são partículas que fundamentais a quais a difusão delas, esse fluido, né? Esse fluido vai se modificando e com isso ele vai derivando tudo que existe no universo. Tudo que é matéria do universo se derivou através desse fluido, que é o fluido cósmico universal. Aqui está como FCU, tá? Então, tudo que é matéria flui começa com esse fluido cósmico, digamos assim. Esse fluido cósmico deriva tudo que é material. E daí, né, com o decorrer, vai se derivando e vai se formando, né, como a gente conhece. A união de várias partículas, de vários átomos, forma um elemento e esse elemento junto vai formando outro e assim até formar o nosso universo, entendeu? Certo? Então, Deus, a parte material. O princípio material, o fluido cósmico universal, né, ele cria tudo que é matéria que existe no universo. Esse fluido, digamos assim, ele é, entre aspas, parecido com o éter, né? Ele está em tudo do universo, ele envolve tudo. Só que diferente do éter, né? Ele não é um meio de provar como a luz se propaga no espaço, né? Porque o conceito do éter foi justamente isso, que existia, digamos assim, essa energia ou esse fluido, né, que envolve todo o universo e que a luz ela se utilizava desse éter para poder se propagar no espaço, no vácuo, né? Assim como acontece, por exemplo, com o som. O som ele precisa de um meio para poder se propagar. Então, aqui na Terra, por exemplo, o som ele consegue se propagar, as ondas sonoras, porque tem uma atmosfera em si. Mas no vácuo, por exemplo, o som não se propaga. Então, seria basicamente isso que o éter é. É uma forma de tentar explicar como a luz se propaga né, no vácuo. Mas, depois com a teoria da relatividade, foi visto que a luz ela realmente consegue passar pelo vácuo sem ter um meio em si para ela se propagar.
Mas aqui, basicamente, o fluido cósmico universal ele não seria, digamos assim, um meio para algo se propagar. Na verdade, tudo está mergulhado dentro dele. É como se o fluido cósmico universal, André Luiz fala um exemplo muito bom no livro Evolução em Dois Mundos, onde ele diz que o fluido cósmico universal, todos os seres, mundos, pessoas, tudo que existe no universo seria como estivessem dentro desse oceano que seria o fluido cósmico universal. É como se nós fôssemos peixes, é como se todo o universo estivesse dentro desse fluido, e ele, digamos assim, envolve tudo. Ele está com tudo, está em tudo, né? Certo? Então, e fora isso, esse fluido ele vai se gerando derivações, que aí vai se formando o princípio material, e esse princípio se deriva para todas as partículas que a gente conhece hoje, né? Certo? Então, esse fluido cria o princípio material, que é todas as matérias que a gente conhece, e aí, assim é normal, como aconteceu, né, no universo. Então, vai tendo todas aquelas fusões de elementos, diversos tipos, até gerar a matéria que a gente conhece hoje. Aqui a ciência já explica. E o princípio espiritual, ou o princípio inteligente, né, que é o lado do espírito. Então, assim como Deus criou o espírito, o princípio material, para se formar matéria, né, através do fluido cósmico, o princípio espiritual é diferente. Ele não teve algo para criar ele. Não. Deus criou esse princípio espiritual, um princípio inteligente no universo, porque a matéria em si ela não é inteligente, ela é inerte. O princípio espiritual não. Ele já tem digamos assim, uma consciência ali. E essa consciência depois se desenvolve de milhares e milhares de passagens, né, de várias e várias encarnações, para chegar a se tornar em si um espírito. Mas calma, que eu vou explicar melhor isso. Certo? Então, essa é a derivação dos três. Então, vamos lá, vamos entender melhor. O princípio espiritual ou princípio inteligente, ele se desenvolve, certo? Deus criou todos os seres simples e ignorantes. Então, todo o princípio espiritual que existe, ele criou simples e ignorantes. E uma coisa, se todo mundo material deixar de existir, isso não vai afetar o mundo espiritual. Certo? Porque o mundo espiritual, digamos assim, não sofre consequências do mundo material. O mundo material, ele é finito. Ele é cíclico. Então, por exemplo, um dia a vida começa, desenvolve e morre. Digamos assim, o corpo físico, né? E aí o espírito sai desse corpo e, a partir do ponto que ele é criado, ele só vai evoluindo de forma infinita. Certo? Ele é imortal. As coisas espirituais, elas são eternas. As coisas materiais não são eternas. Elas são temporárias. Mas como é cíclico, né? Então sempre vai se criando, né? Igual o Lavoisier fala, né? Nada se cria, tudo se transforma, né? Na natureza. Se eu não me engano, é Lavoisier, mas eu preciso ter só uma confirmação, tá? Então, não liguem se eu tiver falado errado isso. Princípio espiritual inteligente, então, dali ao princípio inteligente que vai se tornar um espírito. Então, por exemplo, Deus cria todos os seres iguais, simples e ignorantes. Então, desde a bactéria, então você começa com uma bactéria, um ser unicelular, digamos assim, um organismo extremamente simples, mas é inteligente, é um ser vivo, digamos assim. E esse princípio espiritual, ele entra nesse organismo ainda simples, ignorante, né, e simples, né? Então, tipo, uma complexidade física extremamente pequena. E aí ele vai, depois, por exemplo, essa ameba morre, digamos assim, né, ser unicelular, e aí vai tendo um desenvolvimento. Só que assim, são bilhões de anos, tá? Milhões de anos de esse princípio espiritual. Sai, estagia de um corpo, passa no outro. Estagia de um corpo, de um ser, passa no outro. E ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E aí ele vai passando por vários graus, né? Então ele vai para o reino mineral, para o reino vegetal, para o reino animal, e depois de muitas, mas milhões de encarnações, aí ele passa para, em algum momento, digamos assim, que ele consegue desenvolver a consciência, ele se transforma, porque todos os seres atrás, né, são instintivos, né? Mas a partir do ponto que ele cria a consciência de si mesmo,
esse princípio espiritual se torna um espírito. E aí ele começa a estagiar corpos assim que necessitam ter consciência, né? São os corpos de seres inteligentes, como o homem, por exemplo. Então, vai lá desde os neandertais, né, os homens da caverna, e assim vai estagiando e progredindo até chegar no homem que a gente conhece. E aí vai continuando, tá? Até alcançar, digamos assim, o arcanjo, né? Até os espíritos colocam do átomo ao arcanjo. Digamos, de algo muito simples, um princípio simples e ignorante, para algo extremamente complexo e avançado. Certo? Mas aqui é para a gente entender melhor, tá? Ok? Então, a inteligência divina cria o princípio espiritual, o princípio inteligente, e o princípio material, que vem através do fluido cósmico universal, né? Que é o princípio material ou fluido cósmico universal. Pode ser esses dois nomes. E aí o princípio inteligente se transforma no espírito e todo esse fluido cósmico universal se transforma na matéria que a gente conhece. Esses dois, como eu falei, se o mundo material deixar de existir, ele é eterno, ele não deixa de existir o espiritual. Só que tem que ter uma forma do espírito conseguir interagir com esse mundo, já que os dois, entre aspas, não se interconectam. Entre aspas. O espírito consegue agir aqui, mas o lado material não consegue interagir com isso. Mas para conseguir ter essa interação, digamos assim, esses seres inteligentes, eles precisam ter um revestimento que é semimaterial. Ele é ao mesmo tempo espiritual e ao mesmo tempo material. Ele é digamos assim, ele tem uma parte espiritual nele, mas ele também tem o lado material nele. Então, para o princípio inteligente poder entrar na matéria, digamos assim, animar ela, ele precisa desse princípio, esse envoltório para poder estar ali. Então, é como se fosse um astronauta. Vamos supor assim, ele não pode ir para o espaço, ele não conseguiria ir para o espaço, não conseguiria interagir com nada de lá, porque ele não tem oxigênio. Então, ele precisa colocar um traje espacial para poder sobreviver naquele ambiente, certo? É a mesma coisa. É como se, por exemplo, um ambiente de radiação, você não conseguiria entrar lá normal, você precisa se revestir com alguma coisa, uma roupa anti-radiação, para poder entrar num ambiente radioativo. É a mesma coisa do espírito. Então, o espírito ele precisa ter essa passagem, né? Ter esse revestimento que é semimaterial, ele é mistura de um princípio inteligente e o fluido cósmico universal, mistura os dois e tem essa liga, digamos assim, que conecta os dois. Para poder ter a conexão entre os dois, precisa ter essa liga que seria o perispírito, que é onde o espírito se reveste, ou o princípio inteligente se reveste, para poder interagir com o mundo material. Ele seria semimaterial, ele é um pouco espiritual e um pouco matéria. Certo? E todos os seres vivos, esse princípio inteligente, a partir do ponto que ele entra dentro desse perispírito e começa a estar num corpo físico, existe o fluido vital. O que é o fluido vital? São modificações da matéria universal, ativado é a força motriz dos corpos orgânicos, dá vida a todos os seres que o absorvem e os assimilam, certo? Então, todos os seres, eles se assimilam, né? Todos os corpos orgânicos, eles possuem esse fluido vital, né? Que é essa energia da vida. Em outras culturas, por exemplo, vou passar aqui. Aqui. Em outras culturas, a gente pode conhecer esse fluido vital, como, por exemplo, o Ti, o Ki, o Chakra, o Prana, no hinduísmo, né? E outros termos para simbolizar essa energia da vida, né? Esse fluido vital. É encontrado em todos os corpos vivos da natureza, elemento básico da vida, é mantido pela ação dos organismos físicos, empregados pelo fluido cósmico, pelos alimentos, ar, ciência e força. Sua quantidade não é a mesma em todos os seres orgânicos, varia conforme as espécies. Não é constante em indivíduos de uma mesma espécie nem no mesmo indivíduo, certo? Então, basicamente, é essa energia que todos os seres possuem, né? Tanto existem várias práticas, né? Tanto a acupuntura, como o Tai Chi Chuan, ou a própria meditação também servem para você conseguir lidar com, digamos assim, não converter, mas utilizar essa energia do seu corpo para te auxiliar, né?
ou reequilibrar ela, ou ampliar mais. E, bom, então todos os seres orgânicos vão possuir isso. E aqui estão os seres da tabela, né? O reino mineral. O que seria considerado como um reino mineral? A gente está aqui com matéria inerte, seres inorgânicos, mas é entre aspas, tá? São seres orgânicos também. O reino mineral seria aquele reino de, não de uma pedra. Não, você não veio de uma pedra, não é assim, tá? Pedra seria um aglomerado de matéria unida, mas que não tem vitalidade nenhuma, é só uma pedra. Já um ser que a gente considera como no reino mineral é um ser que é semelhante a uma rocha, então os corais, aqui é o exemplo, né? Que se assemelha a uma rocha, que aparenta não ter vitalidade entre aspas, mas eles são vivos e basicamente os corais a gente poderia começar a colocar, né, aquele princípio, né, da evolução. Então, quando o ser ainda está num estado extremamente simples, que só está lá praticamente existindo. Depois de milhares de encarnações no reino mineral, esse princípio espiritual passa a começar a habitar corpos mais, digamos assim, elaborados, que seria o reino vegetal. Então, no reino vegetal, ele vai desenvolver a sensibilidade, matéria inerte, mas que tem uma vitalidade, né? As plantas, a gente sabe que elas possuem uma energia, possuem uma vitalidade, elas conseguem sentir a energia. Por exemplo, tem até aquele termo, né? A pessoa tem mão verde, dedo verde, ou dedo podre, né? Tem gente que planta e fica conversando com a planta, tudo, cantando com ela, desejando coisas boas, e realmente a planta se desenvolve. E a mesma coisa ao contrário, uma pessoa que tem uma vida muito desregrada, muito ruim, que assim, xinga toda hora, briga toda hora, a casa tem uma energia pesada, né, por conta dessa pessoa, a planta, ela capta essa energia que a pessoa tá, e ela murcha, né? Por exemplo, ela tem essa sensibilidade, ela sente as energias, né? E só que ela ainda é uma matéria que está, digamos assim, inerte, mas que possui essa vitalidade, possui essas energias, né? E depois de milhares e milhares de encarnações, digamos assim, pode ser até uma transição, digamos assim, depois de milhões de plantas que ela vai estagiando, até alcançar, por exemplo, plantas que começam a ter movimento. Então, a planta carnívora já seria um ponto de desenvolvimento maior e uma transição entre o reino vegetal e o reino animal. Já é uma planta que já se alimenta de outra maneira, já tem movimento. Digamos assim, aí vai se desenvolvendo com plantas mais elaboradas que conseguem se movimentar, tudo. Não podemos dizer que esse já é um ponto de transição, mas podemos dizer que é algo que está transitando, mas que ainda está longe de chegar naquele outro ponto. Então, o princípio, princípio espiritual continua habitando o reino vegetal até alcançar o reino animal. Então, milhões de encarnações, tá? Não é uma ou outra. Esse processo aqui é muito extenso, tá, gente? São bilhões, é muito tempo de encarnações. Então, o reino animal, vamos lá. O reino animal, ele tem a parte do instinto. Então, né, ele não tem só a vitalidade que ele desenvolveu e a sensibilidade no reino vegetal, mas após o princípio espiritual começar a estagiar, né, digamos assim, começar a utilizar corpos de um animal, né, já que esse princípio espiritual vai saindo de um corpo e vai voltando ao outro, e ele vai, digamos assim, se desenvolvendo. A cada corpo que vai passando, ele vai aprimorando, digamos assim, a si próprio. Né? Aqui já vai ser um ponto em que ele vai desenvolver o instinto. Então, quando ele começar a estagiar nos animais, ali ele vai começar a desenvolver esse lado dos instintos, da vitalidade instintiva, da individualidade, né? Entender que ele é um ser, digamos assim, que ele é instintivo. Por mais que ainda não tenha consciência de si, ele é um ser instintivo. Então, ele já consegue ter movimentação, locomoção mais complexa, e assim vai indo até a gente ver, né, animais que são um pouco mais inteligentes, animais que conseguem lidar com certas coisas muito mais. Tem mais facilidade com interação humana e assim vai indo. Até chegar a um ponto de milhões, mas é milhões, bilhões de encarnações, né? Até os espíritos colocam. Que seria o equivalente, digamos assim, entre aspas, a distância entre o homem e Deus.
para o animal chegar a se tornar um nominal. Então, assim, aí você fala, mas dá para chegar no nível de Deus? Deus relativo, não absoluto. Porque o absoluto a gente não é capaz de chegar nele. Mas eu vou explicar isso mais para frente. Nosso Deus único, não tem como a gente chegar naquele ápice. Né? A gente vai evoluindo, mas não tem como a gente ultrapassar o Criador. Certo? Aí tem o reino animal. E aí, depois de milhares, de milhões, dessa distância, digamos assim, entre o homem para Deus, seria o equivalente do animal para chegar no homem. Então, tipo, é uma distância colossal de encarnações. Porque ele tem que desenvolver a razão, a consciência. E a partir do ponto que esse princípio espiritual, depois de estagiar muitos assim, do reino animal, a gente não sabe exatamente quando acontece essa transição, dessa individualidade que ele já tem, ele desenvolve a razão, ele começa a desenvolver a consciência de si próprio, aí ele começa a estagiar no reino hominal, que aí seriam os homens, onde ele já tem a razão. Lembrando que é uma distância colossal entre os dois. É quase incomensurável. Mas, basicamente, a partir do ponto que ele começa a estagiar no reino hominal, então ele já está num estágio, digamos assim, mais de consciência de si próprio. Ele já sabe o que ele é um ser. Ele já tem consciência da sua existência. Ele não age mais por instinto, mas ele já tem, por exemplo, mais inteligência inteligência ilimitada, livre-arbítrio, consciência do futuro, percepção das coisas extramateriais e conhecimento de Deus. Então, é um ser que, a partir do ponto que desenvolve a inteligência, o conhecimento, ele consegue ter a razão de lidar com as coisas, né? E assim o homem vai se desenvolvendo e evoluindo até alcançar, digamos assim, o lado de um anjo, que seria um ser extremamente evoluído, que já não tem mais esse corpo físico material como a gente conhece. Mas, basicamente, seria isso a transição. Né? Aqui é um pouco sobre o fluido cósmico universal, vou explicar um pouco para vocês, que há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora de mundos e dos seres que existem. Né? Na Gênese de Allan Kardec fala isso. É a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem as inúmeras variedades de corpos da natureza. Então, como eu coloquei, ele é o princípio material, o fluido cósmico universal, né? Pode chamar das duas formas, mas é preferível mais como fluido cósmico universal. Ele é a matéria elementar primitiva que vai se derivar todo tipo de matéria que existe no nosso universo. Então, os quarks, os leptons, toda a matéria bariônica, ela vai se derivar, e até outros tipos de matéria, tudo. Ele é o princípio de todas as formações materiais. Vai se derivar, vai ter modificações para se tornar todo tipo de matéria que existe. Então, vai ser através do fluido cósmico universal. É que eles colocam, né? Como se nós estivéssemos, todo o espaço universo estivesse penetrado por esse fluido etéreo, né? Mergulhado nesse fluido. Ok? E aí, na pergunta 79 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: se há dois elementos gerais do universo, o inteligente e o material, né? O inteligente seria o espírito e o material, né? Que é a matéria inerte. Poderíamos dizer que os espíritos são formados dos elementos inteligentes, como os corpos inertes são formados do elemento material? E aí vem aqui, né? Os espíritos respondem: é evidente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. O momento e o modo dessa formação é que nos são desconhecidos. Então, assim, como ocorre digamos assim, essa formação desse ser, né? Quando Deus forma o princípio inteligente, que seria o espírito, ou o princípio espiritual, né? E cria o fluido cósmico universal, ou seria o princípio material, a matéria, a gente não sabe. A gente não sabe, ainda é desconhecido para a gente, porque a gente não tem capacidade de entender quando isso acontece. E aí continua, né? Fluido cósmico universal é um dos estados do fluido cósmico, que a gente vai falar agora, a gente vai entrar sobre o perispírito. Espera aí, Lucas, o que é isso? Está falando de matéria, Deus e espírito, certo? Então, assim, dessa derivação que eu coloquei aqui, então foi Deus,
e ele cria dois elementos primordiais, que é o princípio inteligente, que seria o espírito, e o princípio inteligente que se transforma no espírito, e o princípio material, que é o fluido cósmico, que se transforma na matéria, que vai derivar tudo que é material que existe, certo? Então, ok. A gente entendeu isso, eu fiz uma explicação sobre cada um. E lembra que eu tinha falado que para esse espírito, o espírito conseguir interagir com o corpo material, já que se o mundo material deixar de existir, não vai afetar o mundo espiritual, ele precisa ter algum meio para poder interagir, o espírito, né, o ser consciente, para poder interagir com esse meio material. Aí ele se utiliza, ele se reveste desse meio semimaterial, que é um pouco de um, um pouco de outro, que se chama perispírito. Ok? Então, vou colocar o exemplo do homem já, no estado mais evoluído, né? O fluido espiritual é um dos fluidos cósmicos universal. É o elemento de onde os espíritos tiram os materiais sobre os quais eles operam. Sabe-se que a matéria é, afinal, uma forma de estado ou fase da energia. Seria como uma luz coagulada, né? As energias gloriosas tornam o plasma divino e convertem em habitações cósmicas. Peraí, como assim? Esse fluido cósmico universal, ele lembra que eu falei que ele se ramifica em diversos tipos de fluidos? Ele é o primórdio, digamos assim. Ele é a matéria elementar, mas ele vai se dividir em bilhões de tipos de coisas, mas existem de matérias que vão criar o princípio, toda a matéria que existe no universo. Mas ele também se divide, por exemplo, em fluidos específicos, como fluido espiritual, que, por exemplo, é um fluido onde os espíritos conseguem interagir com essa matéria muito sutil e conseguem moldar ela de uma forma, um estado, digamos assim, como se fosse uma energia extremamente sutil que eles conseguem moldar da forma como eles quiserem. Então, por exemplo, tem gente que pergunta, como é que tem cidades espirituais, né? Colônia espiritual. Do que ela é feita, né? Já que o espírito ele não tem um corpo em si. A cidade espiritual, na maioria das vezes, ela é feita justamente disso, desse fluido espiritual que os espíritos conseguem moldar, e ele é como se fosse uma massa, né? Uma cerâmica que você pode moldar da forma como você quiser. Então você molda ela do formato, da forma como você quer, e aí assim você vai criando, né? Os espíritos conseguem criar edifícios, conseguem criar os mais variados tipos de coisas no plano espiritual, que reflete a vivência deles que eles tinham aqui. Então eles acabam, para se adaptarem a um ambiente diferente, né? Por exemplo, é a mesma coisa que você pegar um indígena, ele desencarnar, digamos, ele morre, aí ele sai do corpo e ele é levado para uma colônia espiritual que só tem europeu. Tipo, ele vai se sentir totalmente deslocado ali. Não, ele vai para uma colônia espiritual baseada naquele local em que ele está. Então, por exemplo, um espírito que vivia no meio da tribo, lá no meio do mato isolado. Ele desencarna, vai lá aparecer numa colônia espiritual com os europeus? Não. Existe, digamos assim, um plano que está ali, entre aspas, orbitando ou próximo daquele local onde ele está, um plano espiritual ali, e lá vai ter, digamos assim, uma réplica daquilo que já existe lá embaixo, que os seres ali embaixo necessitam, digamos assim, para se adaptar a esse outro plano. Então vai ser tipo uma réplica, uma floresta, digamos assim, espiritual, para que ele tenha facilidade de adaptação nesse outro ambiente. Né? Você não pode. Deus ele é perfeito e sabe exatamente como cada ser precisa, do que cada ser precisa para estar no local. Né? Ok? Mas vamos lá, mas são os próprios espíritos que moldam esses lugares também, para auxiliar uns aos outros. Então vamos lá. Fluido cósmico universal, aí aqui eu falei sobre o fluido vital, que habita todos os seres orgânicos que existem. Então, todos os seres orgânicos possuem esse fluido vital, que é como eu falei, né? Em outras culturas, a gente pode chamar de Ki, Chakra, Prana, Chi, que é a energia vital do nosso corpo. Existe o fluido espiritual, que é um fluido que os espíritos usam para moldar as coisas no plano espiritual, e existe o fluido vital, que também é uma energia que deriva do fluido cósmico universal, e esse fluido, todos os seres que se encarnam, que usam esse corpo orgânico, que se encarnam,
possuem esse, digamos assim, esse fluido. Seria realmente o fluido da vida, digamos assim. Cada ser ou cada espécie possui uma extensão desse fluido. Por exemplo, às vezes a pessoa ela tem que, por exemplo, ela lá no plano espiritual, ela vai ter que reencarnar aqui na Terra num corpo, só que ela vai precisar viver o planejamento encarnatório é para ela viver até os 90 anos, digamos assim. Então ela vai precisar que o corpo dela tenha bastante fluido vital para ela poder coexistir todo esse tempo. Só que esse fluido, ele vai, como eu falei, você consegue ir trabalhando ele e ele vai se renovando também. Mas é natural que chegue um ponto em que quando, por exemplo, na passagem da morte, você já tenha muito pouco dele. Que, digamos assim, que é um fluido que dá vitalidade. Não só o espírito está ali no corpo vai dar vitalidade, mas esse fluido auxilia também. Mas aí, quando o corpo morre, o fluido vital se expira, acaba, e o espírito sai daquele corpo, né, com o perispírito dele, que eu vou explicar. E aí volta para o plano espiritual, e lá se sucede uma nova encarnação, onde num novo corpo, que vai ter também um fluido vital, ele vai estagiar. Ok? Fluido cósmico universal, para a gente entender uma coisa, né? Tem muita gente que pode falar, mas ele não está no espectro eletromagnético. Por exemplo, a luz visível que fica entre infravermelho e ultravioleta, que tem uma, digamos assim, é uma onda que tem uma extensão certa e que nessa extensão específica a gente consegue ter toda a luz visível, né? Que é a luz que a gente consegue enxergar. Mas o fluido cósmico está em qual extensão de onda? É algo extremamente sutil, gente. É isso que vai derivar toda essa extensão de onda. Entende? É o fluido elemental. Ele é algo tão etéreo, tão sutil, que os raios gama, ou raios muito mais, digamos assim, com ondas extremamente pequenas, ainda são muito grosseiras perto do que ele realmente é. De tão etéreo que ele é. E ele vai derivar tudo. Certo? Ele se estende e, através das modificações, vai derivando os diversos tipos de matéria que existem. Então, ele não está no espectro infravermelho ou ultravioleta, micro-ondas, raio-x, raios gama, ondas de rádio. Ele não é uma extensão da onda. Ele é quem formou as ondas. Ele é algo que vai se derivar tudo. E, óbvio, através das leis do universo, mais esse fluido vão moldando as coisas até derivar tudo que existe. Ok? Origem e natureza do espírito, vamos lá. Os fenômenos que evidenciam a existência e a sobrevivência dos espíritos vêm sendo pesquisados, sobretudo a partir do século XIX, por pessoas sérias e conceituadas de vários países. A pesquisa existe com muito respeito sobre esse assunto. Aqui eu vou citar mais para frente, que é sobre a questão das provas da existência do espírito, né? Porque muita gente fala, não existe prova que os espíritos existem, ou o plano espiritual. É aí que a gente vai entrar mais para frente. Então vamos lá, vamos explicar agora sobre o perispírito, espírito e matéria, ok? Então vocês entenderam aqui? Se não entenderam, por favor, voltem, vejam novamente. Mas também, se tiverem dúvida, escrevam nos comentários, tá, gente? Eu respondo vocês. Eu respondo o que eu souber também, tem muita coisa que eu não sei, eu também sou um aprendiz. Mas vamos lá. O princípio espiritual, certo? Depois que chega ao espírito, ok? Vamos entender um pouco como funciona, né? O espírito em si. O espírito, ele seria o sopro, em latim, né? Spiritus seria a tradução como sopro, exalação, alma, a parte imaterial do ser humano, né? A parte que realmente é ele, que está ali, essa é a consciência. Não, a consciência não é um cérebro, não é a substância que o cérebro... Não, você não é o seu cérebro, você é um espírito que está utilizando o seu cérebro como um instrumento. Assim como uma pessoa que toca o violão, ela não é a música que sai do violão e tocando, ela não é o instrumento. Ela é uma pessoa que está tocando o instrumento. Assim como o espírito, ele está tocando, digamos assim, o corpo. Ele é o que controla, né? Seria... E, por exemplo, quando estoura uma parte, o instrumento, o músico tem mais dificuldade de poder compor a música. Então, vamos supor aqui, você tem uma guitarra e estoura uma das cordas.
você não vai conseguir compor alguns tipos de música. Você vai ter dificuldade. A mesma coisa acontece quando o espírito estagia o corpo físico. Dependendo do corpo, como ele é, ele tem mais dificuldade de lidar. Certo? Um outro exemplo ainda melhor é, por exemplo, um carro. A pessoa tem um motorista, certo? Um motorista aqui, normal. Ele compra um carro. Aí ele entra no carro, ele dirige esse carro, normal. Depois de muito tempo, esse carro começa a quebrar. Você vai trocando as peças, normal. Vai arrumando o que quebra, arruma o que quebra. Só que chega um ponto que o carro simplesmente dá PT, como a gente chama, né? Tem perda total e não tem mais o que fazer. O carro está destruído. Aí ele sai, o piloto sai desse carro e vai atrás de um outro carro. Seria a analogia justamente do espírito com o corpo material. Então, o nosso espírito, ele entra no corpo material, que seria o carro, e o espírito seria o piloto. O nosso corpo material pode dar problemas, pode ter problemas de saúde, mas tem o tempo dele durar, né? E aí chega um ponto que, digamos assim, o motor estoura, para de funcionar. Então, digamos assim, é o cérebro do carro, entre aspas. Entre aspas, a gente poderia dizer que o motor, ele basicamente é o coração do carro, né? Mas eu vou colocar como cérebro também. Ele seria como o cérebro do carro. Estourou, acabou o motor, né? Estourou o motor, que seria o cérebro, o carro parou, não funciona mais. A mesma coisa acontece com a pessoa. Então, por exemplo, ela tem um ferimento fatal, ou o cérebro não funciona mais, ou o coração, tudo, e aí a pessoa, o espírito, justamente sai do corpo. Ele se desconecta do corpo, né? É como se fosse o piloto. O piloto não é o carro que ele usa, o piloto é ele próprio. E depois ele pega outro carro. A mesma coisa do espírito. O espírito não é o corpo que ele usa. Ele é o que utiliza o corpo. É como se o corpo fosse uma roupa. Você não é a roupa que você veste. Você é você mesmo. Só veste a roupa e depois tira ela. Quando ela estraga, você joga fora. A mesma coisa o espírito faz com o corpo. Certo? Então vamos lá. Agora a questão do perispírito, ok? Então a gente entendeu que é o espírito. Perispírito, do grego peri, ou em torno, do latim spiritus, alma ou espírito, né? O perispírito seria um envoltório semimaterial do espírito nos encarnados. Serve de intermediário entre o espírito e a matéria. Lembra que eu falei disso no começo? Nos espíritos errantes, constitui o corpo fluídico do espírito. No livro dos médiuns fala bastante disso. Então, tem aqui mais uma foto. Ó. Então, o espírito é como uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Né? Ele não tem forma. É como se fosse uma chama, uma centelha etérea, né? Não tem um formato nominal, alguma coisa, não. Como se fosse, entre aspas, um clarão, uma luz, tá? E esse espírito, para ele poder interagir com o corpo físico, ele precisa ter esse intermediário que você tem lá no começo, que seria o perispírito. É ele quem vai dar o espírito veste-se do perispírito para poder interagir com o corpo físico. O perispírito também é indestrutível, tá? Assim como o espírito, como eu falei, ele é meio a meio, ele tem propriedades de espírito e propriedades do corpo físico. E o espírito usa esse perispírito para poder entrar no corpo físico. E aí depois, por exemplo, quando a pessoa morre, o corpo físico, o espírito continua no perispírito e continua vivendo na erraticidade, no plano espiritual, como perispírito. Então, ele não se desconecta desse perispírito. Esse perispírito vai ser, tipo, literalmente vai ser o corpo dele a partir de agora. O espírito vai se vestir desse perispírito e vai estar lá dentro. E esse vai ser o corpo espiritual, né? E aí, quando ele estiver fora do corpo, né, quando ele morrer, desencarnar, ele vai ser o espírito dentro do perispírito. E aí ele volta a se encarnar de novo e sai. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo melhor, né? Kardec colocou esse termo, né, perispírito, porque lembra muito, por exemplo, um fruto. E a gente tem esse fruto, esse abacate, tem a casca, que seria o equivalente ao corpo físico,
tem o perisperma, que seria equivalente ao perispírito, né, que é esse envoltório do abacate, e seria a semente ou o germe, que seria o espírito. Então, ele está lá dentro. Você pode tirar a casca se joga fora, mas o perisperma e a semente, elas estão juntas. Elas não se separam. Ok? E aí continua, né? Conhecendo desde os primórdios dos tempos, recebemos os mais variáveis nomes, né? Então, espírito, perispírito, recebeu diversos nomes com o decorrer do tempo. Aqui tem alguns pesquisadores brasileiros, né? Como Henrique Rodrigues e o professor Hernani Guimarães. E, por exemplo, em outras sociedades que foram tendo, isso é a mesma coisa, mas com nomes diferentes, né? O Egito eles chamam de Ka, na Grécia era Oxemá, os hebreus chamaram de Nefesh, os hindus chamam de Linga, Sharirá. Gente, eu não sei outros idiomas, tá? Por isso que tá ficando horrível aqui. Pitágoras chamava de Eudolon, Paracelso, corpo sidéreo. Os povos do Baraduc, Somode, Paulo chamava de corpo espiritual. O Baraduc, na verdade, não, pessoal. Chamava de corpo. Somode e o Paulo, corpo espiritual. Kardec colocou o termo de perispírito, e o André Luiz, né? O espírito André Luiz, através da psicografia, colocou o termo psicossoma. Também na conscienciologia também se usa esse termo do André Luiz, para ser justamente se referir ao perispírito, mas são termos diferentes para se referir à mesma coisa, tá? E aí o André Luiz destaca, né? Ele fala que qual forma viva da própria criatura humana, presidindo com a orientação da mente, o dinamismo do casulo celular em que o espírito, viajor, né, da eternidade, se demora por algum tempo na face da Terra, em trabalho evolutivo, quando não seja no duro labor, no trabalho, né, da própria regeneração. Então seria realmente, como eu falei aqui, é um local onde o espírito está ali, é um casulo do espírito que fica lá dentro, digamos assim, e ele controla o perispírito. Ele precisa disso para ele passar, para ele poder incorporar nos corpos físicos. E ele não sai desse perispírito, ele continua lá e vai se depurando. Ok? Todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras, nele se refletem, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. Então aqui é muito bom, o livro Evolução em Dois Mundos, mostra que o perispírito, ele, como eu falei, ele é como se fosse uma massa de modelar. Também, assim como o fluido espiritual, ele também é uma massa de modelar. O espírito molda ele através do pensamento, já que ele não tem mãos, né? Através da consciência dele, e molda o perispírito como ele quer. E o que acontece? Quando a gente vem aqui, ele se encarna no corpo físico, quando o espírito morre, ele passa o plano espiritual, por ele ter passado muito tempo, por exemplo, num corpo de um homem, digamos assim, quando ele sair, ele, por ter passado tanto tempo naquela encarnação com aquele corpo, ele vai projetar que ele ainda é aquele corpo, ele ainda acha que aquele corpo é dele. Então, o perispírito, quando ele sair do corpo, vai estar no formato da encarnação dele. Mas ele pode mudar se quiser e aparecer de outra forma. Por isso que os espíritos podem se mudar de qualquer forma que eles quiserem. Então, podem aparecer para você, por exemplo, como Jesus, mas na verdade não é ele. Podem aparecer como... É por isso que a gente vai ter uma aula mais pra frente sobre a mediunidade, saber distinguir tipos de espíritos que tem. E, por exemplo, o espírito pode se mudar da forma como ele quiser. Pode aparecer para você de um jeito para que você, digamos assim, receba uma mensagem, vai. Se ele aparecesse de uma maneira, a pessoa ficaria com medo, vamos supor, um budista. Se ele aparecesse, sei lá, como alguma outra forma, digamos assim, uma pessoa, ele talvez ficasse com medo, ele não conseguiria prestar atenção, falar, espírito maligno, vai embora. Vamos supor aqui, eu estou colocando um exemplo, tá? Pode ser do shintoísmo também. Aí esse espírito se aparece na forma de uma divindade Shinto ali. E aí a pessoa fala, nossa, divindade Shinto, como é que você tá? E aí a pessoa se torna mais receptiva para a mensagem do espírito, entendeu? Então eles se moldam de uma forma em que eles não vão assustar ou fazer com que a pessoa não ouça eles. Vão se moldar de uma maneira para que
através da cultura da pessoa, ela consiga extrair um conhecimento que aí o espírito está querendo passar para ela. Entendem? Mas aí depois a gente vai explicar quais tipos de espíritos podem desconfiar ou não, como saber distinguir bons e ruins, mas vamos lá. Então, o perispírito basicamente é isso, ele se molda, né? E não só isso, mas aqui, quando a gente está encarnado no nosso corpo físico, o perispírito, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, reverbera para ele. Então, até as doenças psicossomáticas, tudo que a gente pensa, pensamentos bons, pensamentos negativos, é como se esse nosso perispírito, ele vai sendo um receptor de todos os nossos sentimentos, sensações, tudo, e ele vai se moldando, vai gerando uma vibração. Então, por exemplo, você tem pensamentos bons, você começa a se sintonizar, vibrar numa vibração melhor. E no plano espiritual, tudo que está na mesma vibração se atrai, certo? Se você está numa vibração boa, outro espírito está na mesma vibração, vocês conseguem se atrair um ao outro. A mesma coisa com coisas ruins. Então, uma vibração ruim. Você atrai espíritos na mesma vibração que você. Então, através de pensamentos, ideias ruins, alegria, o sofrimento, óbvio, a gente sempre vai passar por reveses na vida, isso é normal. Não tem como ficar feliz o tempo todo. Sempre tem problemas, dificuldades. Mas é a gente tentar, mesmo que diante do problema, não guardar aquilo com a gente eternamente, entendeu? Aconteceu, por exemplo, uma situação difícil com uma pessoa, ela perdeu um ente. Ela vai ter esse momento de dificuldade, de tristeza, isso é normal, o luto, realmente, ela vai ter que viver isso, mas, tipo, depois de algum tempo, ela não pode, por exemplo, se martirizar pro resto da vida por conta disso. Ai, depois de 10 anos ela continua, ai, meu pai morreu, não sei o quê, e fica... Não, ela tem que, digamos assim, após um período, parar de se prender nisso. Porque quando ela começa só a vibrar coisa ruim, ela começa também a atrair coisas ruins para ela. Então, por exemplo, espíritos que estão na erraticidade, né, quando a pessoa morre, fica na erraticidade, ela pode atrair esses espíritos da erraticidade para ficar, que ficam ali na mesma vibração ruim dela e ficam atazanando ela. De sofrimento também, de tristeza, da mesma forma como ela. Ou pode ser através de um vício, né, por exemplo, da bebida, do cigarro, vai atrair espíritos dessa mesma vibração. Que pessoas, por exemplo, quando a pessoa morre e ela passa o plano espiritual, ela não vai virar um anjo, um demônio, vai aprender tudo. Não, ela vai continuar sendo ela mesma. Se era uma pessoa ruim, ela vai continuar sendo ruim no plano espiritual. Se é uma pessoa boa, ela vai continuar tendo os mesmos sentimentos. Tudo que a gente leva aqui do nosso mundo é o conhecimento e a nossa moral. Essas duas coisas que a gente leva. E lá, a gente vai ser só o resultado do que a gente é aqui. Ou o lugar que a gente vai para lá, digamos assim, vai ser a resposta do que a gente vibra aqui. Se você é uma pessoa boa, você vibra coisas boas, você vai para um lugar que estejam seres da mesma vibração que você. Da mesma forma, você é uma pessoa ruim, vibra coisas ruins, você vai para um lugar onde tem seres que vibram a mesma coisa que você. Mas mesmo que você esteja num lugar ruim, por exemplo, não existe pena eterna no espiritismo. Então, chega um ponto em que, por exemplo, a pessoa, por mais que tenham passado 100 anos no plano espiritual, já que o tempo é totalmente diferente daqui, pode ter se passado 100 anos e o espírito não aceitar e continuar no mal e fica estagnado, né? Porque uma coisa no espiritismo é não existe regressão, o espírito não regride. Ou ele fica estagnado, para um tempo, fica naquele nível que ele está, ou ele evolui. Só que aquilo, ele pode ficar estagnado por muito tempo, tipo 100 anos, 1000 anos, é o tempo que é necessário para que haja essa mudança da consciência dele, essa mudança do tipo, eu já não sinto mais prazer no mal, entendeu? Porque o mal, ele não é algo, digamos assim, um ser personificado, não é como Deus e o demônio, não existe demônio no espiritismo, não existe isso. Digamos que o mal é a ausência de luz, é basicamente isso. Em algum momento, a sombra se desfaz. E por mais que leve-se muito tempo, você chega um ponto que a própria pessoa, ela cansa de viver naquilo. E começa a buscar a luz, e começa a querer se melhorar tudo, e aí que, lembra que eu falei? Quando você começa a vibrar coisas boas, quando você começa a querer buscar Deus, aí que ela está nessa vibração ruim, ela se abre para que a vibração boa, espíritos bons, vão lá e ajudem ela, e tirem ela de lá. Então, é um estado temporário, digamos assim.
Vamos continuar aqui, então. Vamos pegar sobre o perispírito. E é basicamente isso, tá? Então, tudo que a gente vibra, a gente reflete isso. Tudo que a gente pensa, coisas boas, coisas ruins. Se você quer saber que espírito é do seu lado, foque no que você mais pensa no dia a dia. Tudo que a gente pensa, a gente projeta. A gente literalmente tem quase que uma tela, assim, ó, entre aspas, né? Uma forma representativa. E tudo que a gente pensa, a gente projeta para o nosso corpo. Então, se eu penso que eu tenho uma doença, eu penso coisas ruins, a gente vai projetando isso para o nosso corpo espiritual e vai. Nosso corpo espiritual começa a projetar isso, né? A gente fica pensando nisso, e vai projetar o nosso corpo físico, que são as doenças psicossomáticas. Da mesma forma, a cura também. Certo? Vamos lá. O perispírito é o desenho vital que cada um de nós realiza e conserva durante a existência. Então, aquilo que eu falei, o perispírito ele vai ser um molde daquilo que você viveu numa vida. Porque quando a gente se encarna, a gente não se lembra do que a gente viveu nas encarnações anteriores. Justamente para poder ter uma nova oportunidade de se melhorar nessa vida. Começar do zero, digamos assim. Mas você tem instintivamente os conhecimentos de vidas anteriores. Então, por exemplo, as crianças prodígio. Pega ali, tem hiper facilidade com matemática, mas, tipo, nunca mexeu direito com matemática. Basicamente, só viu na escola uma vez e, pum, desenvolve hiper bem numa área, ou hiper bem na outra, ou começa a compor uma música sem nunca tocar no piano. Começa lá, quando pega o piano pela primeira vez, pum, compõe uma música ali. Simplesmente sem conhecer o instrumento. Então, são as crianças prodígios que, na verdade, seriam isso. São vivências de uma vida anterior que a pessoa, que o espírito tem instintivamente, quando ela se reencarna, e que aquilo aflora nela. É algo instintivo. É algo, uma intuição. Fica assim. E aí tem facilidades com certos temas. E aí continua, né? Esse envoltório semimaterial que tem a forma humana constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que pelo fato de ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas propriedades da matéria. É o que eu falei, ele é algo semimaterial. Aqui tem uma classificação dos vários corpos de forma simplificada, né? Porque em outras religiões e outras doutrinas espiritualistas, em outras outros tipos de religiosidade, né? Outras doutrinas que lidam com esse lado, eles às vezes dividem de forma diferente. Então, por exemplo, no espiritismo, a gente só divide entre espírito, perispírito e corpo físico. Digamos assim. No esoterismo, eles já usam, por exemplo, corpo átmico, corpo búdico, que seria o espírito, mas eles dividem em duas etapas, digamos assim. O corpo mental, o corpo causal. O corpo mental inferior, o corpo mental, que seria o corpo astral, o corpo etérico, que na verdade tudo isso é o perispírito, tá? Só que só usa o termo. E digamos assim, aqui são estados de depuração do perispírito. Aqui no nosso a gente só coloca, tipo, o perispírito que está um pouco mais depurado, que foi fazendo vivências melhores, fazendo coisas melhores em outras encarnações e vai se depurando mais. E o corpo físico, que também no espiritismo é o corpo físico. E no planos, tipo, poderia ser plano atímico, plano búdico, mental superior, mental inferior, astral e etérico. Que seria, digamos assim, o plano onde, dependendo do seu corpo físico, do seu corpo espiritual, você iria. Então, se você tem um corpo astral, você vai para o astral. Se você tem um corpo etérico, você vai para o etérico. Se tem um corpo mental superior, você vai para o mental superior, um plano mental superior, né? É basicamente o que eu falei, são as mesmas coisas do espiritismo, só que com termos diferentes e tentando distinguir níveis de evolução do perispírito, ok? E aí Kardec pergunta, né? Indaga aos espíritos superiores. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem? Ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? É uma pergunta, né? Por exemplo, o perispírito, ele não tem nenhum envoltório ou ele está envolto em alguma substância? E aí os espíritos respondem, né? Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz bastante vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Então, aqui seria justamente o perispírito. Então, o espírito ele precisa se revestir desse perispírito para poder se melhorar. Né?
e para poder entrar nos corpos físicos. E basicamente o espírito fica lá dentro desse perispírito, né? Que é, digamos assim, a roupa eterna dele, entre aspas. Até chegar a um ponto que o perispírito se torne tão depurado que a gente ainda não entende esse grau de pureza, digamos assim. E aqui tem o corpo físico, tem o perispírito, e você diz que tem um cordãozinho conectando os dois, não é? Esse cordão ele é conhecido como cordão de prata, né? Basicamente, esse cordão é o que conecta o nosso perispírito ao nosso corpo físico. Perispírito, quando eu falo perispírito, é espírito, tá? O perispírito, automaticamente o espírito já está lá dentro. Então, o nosso perispírito ele se conecta ao nosso corpo físico. Ou pode chamar de espírito também. E esse cordão, por exemplo, nas projeções astrais, quando a pessoa, ou desdobramento, quando a pessoa sai do corpo, inclusive tem um vídeo, se vocês não souberem, assistam. Quando a pessoa sai do corpo, esse cordão, digamos assim, é o que prende ao corpo físico, esse cordão fluídico. E enquanto a pessoa está viva, esse cordão fica preso, né? Porque quando ela dorme, ela sai do corpo físico, vai para locais diferentes ou fica ali próximo, e depois, quando ela acorda, digamos assim, ela é puxada automaticamente para o corpo e ela acorda. Mas assim, a gente tem que saber distinguir também, porque questão de projeção, saber o que é sonho lúcido, saber os estados, né? O estado REM do sonho, tem vários tipos de lado, digamos assim, estudo físico realmente do cérebro, como ele vai ficando com o decorrer do sonho, os laboratórios do sonho, né? Mas assim, aqui que a gente pode colocar do lado espiritual, ok? Então, esse cordão, cordão de prata, né, que conecta o perispírito ao corpo físico, ele é indestrutível. Então você fala, mas um espírito obsessor, um espírito no astral que seja ruim, não pode ir lá e o plano espiritual, né, cortar esse cordão. Não, porque ele é indestrutível, não tem como cortar ele. O que pode acontecer, que acontece normalmente, né, o que realmente acontece, é quando o corpo físico da pessoa, a pessoa morre, e aí ela desencarna, esse cordão, digamos assim, ele se rompe. A partir do ponto que esse cordão se rompe, a pessoa realmente morreu. O corpo físico está morto, automaticamente esse cordão vai se rompendo e se rompe naturalmente. Aí o espírito já não está mais preso a esse corpo. Ok? Esse laço é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro e o espírito conserva o segundo perispírito. O espírito conserva o segundo, né, no caso o perispírito, que lhe constitui o corpo etéreo, invisível para nós no estado normal. O que seria etéreo, né? Para a gente, por mais que esse corpo ainda tenha propriedades materiais, ele é muito sutil. A gente não tem tecnologia para poder verificar ele ainda. Tipo, é algo tão sutil, uma natureza muito sutil, que nossas máquinas, equipamentos não conseguem detectar sequer. De tão etéreo que ele é. Etéreo, da natureza do éter, é algo sutil ou muito rarefeito, né? E aqui é o perispírito. Então, aqui para a gente entender novamente, né, a distinção corpo físico, corpo ou ser material, análogo dos animais e animado pelo mesmo princípio vital, né, que a gente colocou do homem, por exemplo. Segundo, alma ou espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Então, a alma, o espírito é o principal. E o terceiro que é o princípio intermediário ou perispírito. Substância sem material que se serve o espírito para ligar a alma ao corpo, que serve como primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, ou o espírito ao corpo. Tais num fruto o germe, o perisperma é a casca, né? Então, é justamente isso. É o envoltório que o espírito se usa para poder se conectar ao corpo. E aí, depois que ele sai do corpo, ele continua com esse envoltório, tá? Até não sabemos. E vai se sutilizando. E agora, por último, vamos ter aqui provas da sobrevivência do espírito. Esse tema é legal. Então vamos lá. Muita gente, muitos cientistas e céticos falam: não existe vida após a morte, isso daí é mentira, não existe espírito, né? E aqui vem algumas provas da sobrevivência do espírito. Quando ao contrário, quando a gente vê que em todo o período da humanidade, em toda a existência da humanidade, realmente
sempre se falou de vida após a morte, de Deus, da noção de algo que está além, que transcende, né? E, bom, um dos principais exemplos da imortalidade e sobrevivência do espírito justamente são as mesas girantes que aconteceram lá na França, né? Com Kardec. As mesas girantes foram também chamadas de mesas falantes, porque valendo-se das pancadas nelas, soavam, podiam responder inteligentemente as perguntas das pessoas presentes à sessão. Então, por exemplo, era algo inteligente que estava respondendo. Você perguntava, tem alguém aí? Ou quantos anos eu tenho? 23 ou 24? Ou, quer dizer, 30 ou 2? Não, 30 ou, sei lá, 44. Se for 44, bate uma vez. Se for outro, bata duas vezes. E aí o espírito batia de forma certa e acertava mesmo. Então, o fenômeno das mesas girantes são o nome dado às comunicações dos espíritos por meio de movimento circular que eles imprimem numa mesa, né? Então, os espíritos vão lá, atuam na mesa e fazem com que, digamos assim, entre aspas, telégrafo que eles usam para poder se comunicar. Fora isso, também tem as casas mal assombradas, né? Ou transporte de objeto, né? O fenômeno das casas mal assombradas é um dos conhecidos e frequentemente encontramos um pouco por toda parte. Numerosíssimos são os lugares mal assombrados, as casas em cujas as paredes e em cujos os assoalhos imóveis se ouvem ruídos e pancadas. Então vamos lá, vamos entender. Também conhecido como os fenômenos de poltergeist seriam, por exemplo, as batidas, os ruídos. Vamos supor aqui, a pessoa mora naquela casa, ela é muito apegada àquela casa. Certo dia ela morre, certo? E ela nem sabe que existe vida após a morte, tudo, e ela se desconecta, normal, assim como todo mundo vai sair do corpo quando morrer. E aí essa pessoa, ela continua, tipo, por ela estar tão apegada a essa casa, pelas coisas daqui da matéria, ela continua vagando pelo plano, assim, fica vagando de um lado para o outro, obviamente ninguém vai conseguir ver ele, já que, digamos assim, é como se o espírito estivesse numa frequência diferente, né? O espírito está numa frequência diferente que a gente ainda não consegue ter percepção. E é a mesma coisa que o Wi-Fi aqui passando. Eu não consigo sentir o Wi-Fi, não consigo ver ele, mas tem um monte passando aqui por mim. Aí tem equipamentos que captam ele. Seria os médiums, então. Os médiums são esses que conseguem captar os espíritos, que estão numa frequência diferente. Certo? Assim como os computadores e os celulares conseguem captar o sinal do Wi-Fi. Nós não. E aí transcreve pra gente. E aí basicamente é isso. É um espírito de uma pessoa que não sabe que morreu e continua vivendo a vida normal. É o que eu falei. É uma pessoa que morre, continua vivendo a vida, só que óbvio, ela vai achar estranho porque ninguém responde ela, porque ela fica andando, vagando, e assim, tenta mexer nas coisas, faz as coisas e ninguém responde, ninguém faz nada. E ela continua dentro da casa dela, continua vivendo lá, senta e vai vivendo normalmente o dia dela. Ela, mesmo que não consiga interagir com nada, ela continua lá. É o que acontece, aí uma pessoa compra aquela casa. Aí a família entra lá e ele começa, não, sai da minha casa, o que vocês estão fazendo aqui? E aí ele começa a se incomodar com aquilo, assim como uma pessoa qualquer que comprasse uma casa, continuasse lá e do nada viesse uma família e começasse a morar, você ia se incomodar. E aí ele começa, como ele não consegue tocar nas pessoas, ele começa a usar a energia do local, né, esses fluidos espirituais, para movimentar as coisas mesmo. Então ele começa a mover objetos, ele começa a fazer batidas, que são os famosos raps, né? São chamados, ou movem objetos, tudo. E, por exemplo, alguns espíritos usam-se também da energia do própria pessoa que está lá, ou do médium, né? E eles se utilizam dessa energia para poder manipular as coisas materiais também. Para ficar, tipo, realmente assombrando as pessoas. E a pessoa vai embora da casa e ele fica feliz. E aí vem outra pessoa e ele vai fazer a mesma coisa. Até a pessoa sair. Entendeu? Até chegar um ponto em que chamem um médium para conversar com esse espírito, né? Para mudar a percepção dele ou para auxiliar ele de alguma forma, né? Através de orações também, né? Sempre se fala de fazer orações, ou um mantra, seja o que for. Faça uma oração que seja do fundo do seu coração, não seja algo robótico, e isso vai ajudar esse espírito a se libertar daquele estado, a ter mais consciência, a poder se ir para um lugar, para um plano melhor, né? Onde outros espíritos vão poder ter acesso a ele e levar ele para outro lugar.
Okay? Em certas habitações, os objetos se deslocam sem contato, caem pedras lançadas no exterior por uma força desconhecida, ouvem-se trepidos de louça quebrar-se, gritos, rumores que incomodam e atemorizam as pessoas impressionadas, né? Os raps são os fenômenos que consistem em fenômenos físicos, como ruídos, estalidos, pancadas, imitações de passos produzidos em portas, paredes, móveis assoalhos, tudo isso sem causa física conhecida. Então não tem uma pessoa que está fazendo aquilo. Não existe ninguém na casa e nem ao redor, por exemplo, uma casa isolada, não tem nenhum vizinho, nada, e começa fazendo isso. E não tem uma razão externa para isso, porque o tempo, por exemplo, está agradável, não tem ventania, não tem nada para fazer batidas tão fortes ou objetos se moverem sozinhos. Não é um magnetismo do ambiente, não. Não está falando descartando todas as possibilidades. Agora, realmente, quando isso acontece, descartando tudo isso, que é algo espiritual. E a história do moderno espiritualismo, né? Como eu já citei, das irmãs Fox, começou uma casa mal-assombrada lá em Hydensville, e nelas residia, começou a ter movimento dos objetos. E a manifestação dos espíritos pela escrita, né? Que são os fenômenos inteligentes, que a gente pode chamar. Que eu vou explicar sobre fenômenos físicos inteligentes em uma aula sobre a mediunidade. Aqui é mais para provas, né? Outra forma da gente provar a sobrevivência dos espíritos é justamente pela psicografia direta, indireta ou manual, certo? A psicografia indireta, obtida por meio de pranchas, cestas, mesinhas, ou quais se adaptam ao lápis. Então, por exemplo, o tabuleiro Ouija, essas pranchetinhas que você coloca e ela começa a mexer sozinho, mas você nem coloca a mão, ou a cestinha, né? Coloca o lápis ali, finca, ela começa a escrever sozinha. Então, e vai escrevendo uma mensagem, tá? É uma coisa inteligente que está escrevendo aquilo. Todo efeito inteligente tem uma causa, não. Toda causa inteligente, não, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente por trás, né? Então, tem um ser inteligente que está escrevendo. Certo? E aí, tipo, pega mensagens específicas de um parente, de uma pessoa. Escrita direta ou pneumatografia. Pneumatografia, né? Vem justamente do pneuma, do grego, né? Sopro, ar, vento, espírito. Produzida espontaneamente, sem o concurso nem a mão do médium, nem do lápis. Basta tomar-se de uma folha de papel branco, dobrar e depositar em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente em algum móvel. E aí simplesmente é escrita. Esses são casos, assim, extremamente raros de se achar, mas realmente isso acontece também. Tipo, a pessoa dobra o papel, coloca dentro de uma gaveta, não deixa ninguém se aproximar, passa um tempo, abre a gaveta, tira e está escrito. Frases, mensagens para outra pessoa. E a psicografia direta ou manual, né? Obtida pelo próprio médium por influência dos espíritos, dependendo de ter ou não consciência do que escreve. Então, por exemplo, a psicografia, o Chico Xavier é o melhor exemplo, onde os espíritos se utilizavam no braço dele, né? Como fosse uma ferramenta para escrever. Ele nem sabia o que estava sendo escrito e ia escrevendo. Por exemplo, o filho de uma mãe lá morreu, o filho de uma mãe específica morreu, e ele traz uma carta, né? Utilizando o braço do Chico ali, fora do corpo, para escrever essa carta para a mãe dele, que está ainda viva. Mais uma prova da sobrevivência, né? Também tem as cirurgias espirituais com Arigó. Eu não coloquei imagem, mas até acho que um tema legal contar a biografia do Arigó. Ele fazia cirurgias espirituais, abria as pessoas, tirava as coisas e realmente curava as pessoas, né? Mais uma prova. Aqui explicando um pouco mais sobre a escrita direta, esse Barão de Gutenberg, quem quiser ver. Manifestação dos espíritos pela audição, pela palavra. Então, também conhecida como psicofonia, ou também pela incorporação, também mais popularmente chamada, né? Que seria quando os espíritos podem se comunicar utilizando um aparelho auditivo, né? As cordas vocais, a boca do médium, né? E manter uma conversação regular. Então, podem ser, de igual modo, atuar os seus órgãos da palavra. Então, a pessoa consegue ouvir o espírito e ela vai ou trazendo a mensagem, ou o espírito se utiliza diretamente, você vai ter uma mediunidade mais hábil, né, para poder se comunicar. Porque o espírito usa a voz dela para se comunicar, né? Aparições e materializações de espíritos, também existem variações entre aquele tipo de mediunidade, mas psicofonia, mas eu vou explicar isso outra.
aparições e materializações de espíritos, outra sobrevivência, outra comprovação, né, da sobrevivência do espírito, que realmente existe. Dão-se aparições dos espíritos quando o vidente se acha em estado de vigília ou em gozo da plena liberdade das suas faculdades. Apresenta-se de forma geral, de forma vaporosa e diáfana, transparente, às vezes vaga e imprecisa, né? Que é o caso do ectoplasma, que é um termo que foi cunhado pelo Charles Richer, que eu vou falar mais para frente, que basicamente o médium ele exala essa substância meio leitosa, não sei explicar muito bem, vaporosa, leitosa, e ela vai se moldando, assim, e o espírito se usa dessa substância para, digamos assim, aparecer ali, se comunicar, né? Ele usa aquela substância, molda ela e faz tipo o rosto dele aparecer ali, ou a mão dele para ele poder tocar uma pessoa física, ou realmente quando tem muita, o médium exala muito ectoplasma, né, por todos os orifícios, depende da pessoa, e aí ela exala isso e aí se molda um espírito ao lado, né? São as materializações assim totais. Transcomunicação instrumental, outra prova também. Esse fenômeno abrange as manifestações dos espíritos através de meios técnicos, tais como gravador, rádio, computador, televisão, composição de aparelhos que possibilitam a entidade espiritual aparecer e falar, né, simultaneamente. Então, esses já são, é muito fácil esse tipo de comunicação de cair em mentiras, tá? Esse tipo de comunicação tem que ser um caso muito específico, porque assim, muita gente utiliza disso para tirar dinheiro, tá? Finge que tem um espírito ali, mas não tem, tipo aquelas spirit box que a gente tem, né? E que às vezes capta alguma coisa, começa a passar. Tem que ser algo um equipamento tipo muito preciso e específico para usar, não é qualquer coisinha. Spirit box para mim, eu não confio não. Às vezes ela é programada para ficar pegando ruídos ou outras frequências assim em alguns segundos. Não, tem que ser algo que não pegue nenhum tipo de, assim, pega aquele ruído, mas da radiação cósmica de fundo, né? Aquele ruído e que não seja alguma interferência de alguma coisa. Que realmente tem uma voz clara ali que você não pegou alguma frequência. Aí sim é uma comunicação transinstrumental. Instrumental, né? Xenoglossia, mais um fenômeno que comprova a existência de espíritos. É um fenômeno estranho que entende-se como casos em que o médium não só fala, mas escreve línguas que ele ignora. Nessas condições, formulando observações originais, conversando com os presentes. Então, vamos supor que um médium ele viaja para a Alemanha. Quando ele diz, tipo, ele está em outro país, né? E aí ele começa a sentir lá a vontade de psicografar, começa a psicografar, e aí ele começa a escrever em outra língua, sendo que ele não sabe nem alemão. Ele começa a escrever. E aí, do nada, sai uma carta totalmente alemão, extremamente complexa ali, uma pessoa. Ele fala, ué, como fez isso? Ou a fala, né? O espírito usa a psicofonia, né? Se comunica através da fala do médium, o médium fica inconsciente ou está um pouco consciente e começa a falar em outra língua. Se comunicar com outra pessoa também que ela nem conhece. O Ernesto Bozano fala bastante da xenoglossia, inclusive tem um livro sobre isso. Mais uma também que comprova a existência do espírito é a experiência de quase morte, ou as EQMs, né? São bem famosas. É o estado de morte clínica que algumas pessoas experimentam durante alguns instantes e após o retorno da vida física. Os relatos feitos pelas pessoas que passaram por essa experiência coincidem com os ensinamentos do espiritismo e das religiões que aceitam a encarnação. Então, basicamente, a pessoa está nesse estado de quase morte, digamos assim. Tem um livro muito bom que é Uma Prova do Céu, do Dr. Eben Alexander. Não, viajei. Nossa, eu acho que é ele mesmo, Dr. Eben Alexander. Se eu não me engano, é esse, mas o livro é Uma Prova do Céu. E ele conta, né, eu acho que é um dos melhores livros, assim, onde ele vai narrar sobre esse processo, né, que ele passou dessa experiência de quase morte. Inclusive, ele era neurocirurgião, professor de Harvard, e ele passa por isso. Ele sempre achou que havia alguma química, alguma coisa que o cérebro fizesse, mas o próprio neocórtex dele estava desconectado, digamos assim, não estava funcionando, e ele teve essa experiência de quase morte. Então é mais uma das provas da sobrevivência do espírito, mas pode não ser necessariamente uma falência do cérebro, pode ser parada cardíaca, o corpo para,
depois de um tempo a pessoa volta. E aí a pessoa, por exemplo, sai do corpo, ela vê toda a operação ou vai para um lugar diferente daquele, vai para um outro plano. Tem as que, por exemplo, saem do corpo, fala, ó, médico, tipo, vê o médico mexendo ali e vê, tipo, por exemplo, que o médico tava com uma mancha aqui. E aí ela volta do corpo e aí ela fala, ó, eu vi, quando eu acordei, eu me lembro dessa mancha, eu vi essa mancha que tá dentro da sua blusa. Aí ele, peraí, mancha? Em algum momento ele tava mexendo, levantou aqui a blusa, e ele viu uma mancha fora do corpo. E aí, tipo, consegue comprovar que não era a pessoa que estava ali inconsciente que viu. Outra prova da sobrevivência justamente é as visões no leito de morte, no momento em que a morte são comuns percepções do mundo espiritual e dos espíritos, podendo inclusive aqueles que estão em processo de desencarnação visitar parentes, amigos, a fim de se despedir deles. Certo? Esses casos não são de mera alucinação ou por algum remédio, tá? Esses casos são excluindo isso, que realmente a pessoa, quando ela tá ali no leito de morte, quase morrendo, ela olha, ela fala, ó, oh, e aí vê os parentes dela, vê amigos, vê alguém ali que vem ajudar ela, que, digamos, está no plano espiritual. Fenômenos que demonstram a reencarnação. Esses fenômenos que serão vistos no roteiro, assim, eu vou explicar mais futuramente sobre a reencarnação, mas, assim, se juntam com umas provas também para a gente provar a essência do espírito, que é os fenômenos da reencarnação, né? Mas eu vou pegar uma aula específica para a gente só falar sobre a reencarnação. Outra coisa que a gente pode provar agora, ainda de forma mais científica ainda e criteriosa, é a Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Tem um vídeo no canal onde eu explico quem são eles, né? O SPR, ou Society for Psychical Research, é uma organização dedicada ao estudo científico e sistemático de fenômenos paranormais, com telepatia, clarividência e sobrevivência da consciência, sendo fundada em Londres, em 1882, e filiais em outros países, buscando uma abordagem imparcial para os fenômenos que desafiam os modelos científicos, que, embora sejam frequentemente criticados por inclinações espiritualistas. Então, por exemplo, é uma sociedade que foi criada para investigar os fenômenos espirituais, né? Porque houve um estouro de médiums, né, no final do século XIX para o século XX. E o pessoal começou a fazer investigações contínuas sobre isso. Né? Os cientistas que não sabiam se isso é verdade ou se era mentira. Óbvio que muitos se recusavam por ter o próprio preconceito, né? De, é mentira. Né? Então, não vou ver essa besteira. Mas tem os que falavam, não, vou investigar para ver. Tipo, por mais que fosse para refutar mesmo, para refutar essa besteira. E aí ia lá e acabava descobrindo que era verdade. Que existe realmente vida após a morte. Então, foi fundado em Londres com o objetivo de investigar os fenômenos psíquicos, espiritualistas e mesméricos de forma organizada e sistemática, sendo pioneira na pesquisa acadêmica desses eventos. Né? O objetivo é compreender habilidades e eventos paranormais, promovendo pesquisa, examinando alegações de forma científica imparcial, embora os membros, alguns, acabaram desenvolvendo crenças. Né? Outras filiadas surgiram, né, como a Sociedade de Pesquisas Americana, e a australiana também, expandindo o campo de estudo. E a parapsicologia, que foi criada para substituir os termos antigos, né? Mais focada no espiritualismo do século XIX, buscando métodos laboratoriais. Certo? Então, é uma sociedade que tem a função de explicar de forma científica os fenômenos espirituais, paranormais. Né? Aqui alguns intelectuais de renome que fazem parte, né, como William James, o pai, digamos, do pragmatismo, né, parte de psicologia, o físico Oliver Lodge, o químico William Crookes, extremamente conhecido pela invenção dos raios catódicos, descobriu o elemento da tabela periódica, o tálio, e também ele era praticamente um dos maiores químicos da época, né? Uma das mentes mais inteligentes da época. O astrônomo Camille Flammarion e até vencedores do Nobel, como Charles Richer. Membros atuais, tem vários membros, né, como psicólogos, médicos e acadêmicos. A Sociedade de Pesquisas Psíquicas funciona até hoje, tá? Tem muitas diversidades de profissões, pessoas de diversos ramos lá dentro. E basicamente isso. E tem a Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas, que foi fundada justamente pelo William James e outros
para debater sobre questões sobre espiritualismo, telepatia, como o J.B. Heine, que foi quem fundou a nossa parapsicologia. O Heine fundou a parapsicologia. E aí, prova da sobrevivência, nenhuma outra teoria, a não ser a intervenção dos próprios vivos, né, seria capaz de explicar o conjunto dos fenômenos e suas variadas formas. Por exemplo, Alfred Russel Wallace, ele foi um naturalista, assim como Darwin, ele ajudou no desenvolvimento da a origem das espécies, né? E ele chegou, digamos assim, nas mesmas conclusões que o Darwin chegou, através das pesquisas dele. Só que o Darwin pegou um pouco da pesquisa dele, pegou um pouco da pesquisa do Wallace, pegou do capitão lá do Beagle, que é o navio onde o Darwin usou, e juntou tudo isso e enviou para coisa, e só ele recebeu o título de autor da Origem das Espécies, quando na verdade o Alfred Russel Wallace era para ser coautor da Origem das Espécies, né? E o William Crookes, ele mesmo fala, o espiritismo está cientificamente provado, e o Alfred Russel Wallace, o espiritismo está tão bem demonstrado como a lei da gravitação, né? William Crookes, ele foi começar a investigar os fenômenos espíritas. Para quem não conhece, por favor, pesquise sobre ele. Se quiserem, também eu posso fazer vídeos sobre biografias dele. E no livro Fatos Espíritas, William Crookes ele queria investigar esses fenômenos, diferente de outros grandes cientistas da época, ele não tinha esse preconceito por trás. Então ele foi investigar esses fenômenos para saber se era verdade. E aí ele começou descobrindo que é verdade mesmo, que realmente existia a mediunidade, que existiam espíritos, comunicação espiritual. E ele tanto até que se torna espiritualista, né? Espírita. Ele acredita na vida após a morte. E ele fez testes com várias médiums, como a Kate Fox, eu não me lembro, mas acho que com Daniel Douglas Home. E o Fatos Espíritas é um livro onde ele narra tudo isso. E o melhor de todos é quando ele faz a comunicação com a Florence Cook, que era uma médium muito jovem, mas que conseguia materializar um espírito chamado Kate King. E aí o William Crookes pega um ambiente controlado, né, que é a própria casa dele, e não tinha como a médium fraudar, e começa a fazer testes com ela, e todos dão positivo. Então esse é o livro que vai explicar sobre isso e que narra, ok? Vamos para o próximo, Charles Richer, vencedor do Prêmio Nobel de Fisiologia. Charles Richer é conhecido pela soroterapia e também pela criação de vários tipos de tratamento, né? Charles Richer também ajudou no desenvolvimento do helicóptero, mas o mais precursor lá no começo. Inclusive, também, se quiserem biografia, eu posso trazer para vocês. O livro Tratado de Metapsíquica, Charles Richer, ele entrou nessa sociedade de pesquisas psíquicas e começou a estudar esses fenômenos também. E ele começou a ver que realmente existia algo por trás. Existia a existência dos espíritos, tudo. E só que, assim, diferente do William Crookes, que assumiu publicamente isso, e foi extremamente mal visto e sofreu por conta... A carreira dele acabou sendo arruinada, entre aspas, por conta disso, né? Ninguém mais queria aquele cara, digamos assim, louco, que acredita em espírito no meio científico, né? Como era um meio científico muito preconceituoso. E aí o William Crookes acabou sendo mal visto. E aí o Charles Richer, com medo que isso acontecesse, muitos cientistas da época também, por mais que acreditassem, negavam. Falavam, eu não acredito, mas assim, ele não negava, mas ao mesmo tempo não confirmava, entendeu? Ele ficava no meio termo. E aí o Charles Richer, ele cria a metapsíquica, com o Tratado de Metapsíquica, para explicar, digamos assim, esses fenômenos, né? E os livros é justamente isso, primeira parte, segunda parte. Se eu não me engano, também tem um livro chamado O Sexto Sentido, que é do Charles Richer, e ele quem cria, né, o termo ectoplasma. Só que no final da vida dele, em troca de cartas, que ele era muito amigo do Ernesto Bozano, ele escreve que a melhor teoria que explicava tudo isso era realmente teoria espírita, né? Ele assume que realmente a vida após a morte realmente existia e que os espíritos eram reais. Ele foi o vencedor do Nobel, de Fisiologia, tá? Próximo, muito conhecido, Arthur Conan Doyle, conhecido principalmente pela sua obra incrível, né? O Sherlock Holmes, essa obra de ficção. E ele era um médico, muita gente não sabe, né? Então por isso que
nas obras do Sherlock, ele descrevia com tanta precisão, por exemplo, algum ferimento, algum trauma, algum corte, alguma coisa em alguma parte do corpo, entendeu? E o Arthur Conan Doyle começou também a investigar esses fenômenos e ele se tornou um fervoroso espiritualista, fervoroso espírita. E A Nova Revelação é um dos livros que ele escreveu 2. Essa aqui ele conta como ele se tornou, por que ele se tornou espiritualista ou espírita, e por que ele acredita na existência da vida após a morte, tudo isso. Né? E aqui foi através de testes, de fatos com médiums, com a investigação psíquica, tudo, que ele chegou a essa conclusão. E não só esse livro, A Nova Revelação, como um outro, que é muito mais conhecido dele, que é A História do Espiritualismo. Em algumas traduções está como A História do Espiritismo. E lá ele narra toda a história do espiritualismo. Certo? Alfred Russel Wallace, já contei aqui para vocês, foi coautor da Teoria da Origem das Espécies. Ele foi um biólogo que, assim como Darwin, também viajou pelo mundo com o seu... conseguiu, né, viajar ao redor do mundo para investigar como havia esse desenvolvimento das espécies, investigar as espécies ao redor do mundo. Inclusive, ele veio para o Brasil. E ele chegou na mesma conclusão que o Darwin chegou, que havia a questão da seleção natural, né? Digamos assim. Cada vez que o animal estivesse mais adaptado ao ambiente, mais ele conseguiria sobreviver àquele ambiente. Tá? E ele ajudou, inclusive ele enviou as pesquisas dele para o Darwin depois que ele terminou, e o Darwin viu que os dois chegaram na mesma conclusão. E o Darwin, bobo que não foi, pegou um pouco da pesquisa do Wallace, pegou um pouco das anotações do capitão, do navio lá que ele foi, do Darwin, né? O navio que o Darwin foi, não o navio do Wallace, e pegou também as suas próprias anotações, juntou tudo e fez o livro Origem das Espécies. Só que ele não deu crédito nenhum para o Wallace. Tanto até que ele é considerado como um cientista mais injustiçado, né? Um dos mais injustiçados, né? Fora o Tesla. Porque ele não ganhou mérito nenhum, só depois, no futuro, que até surgiu a medalha Wallace, Darwin Wallace, né? Justamente por ele ter contribuído e ter feito parte como coautor da Origem das Espécies, mas o nome dele não foi colocado. Né? E o livro que ele escreve, O Aspecto Científico do Sobrenatural, ele explica mais sobre isso, sobre os fenômenos, sobre a crença dele e por que ele acredita, os experimentos que ele fez. E por último temos também o Cesare Lombroso. Ele é o pai da frenologia. O que é frenologia, Lucas? Na verdade, ele é o pai da criminalidade, digamos assim. Ele tinha a teoria do criminoso nato, digamos assim. Que a pessoa dava para descobrir fisicamente, através de traços fisiológicos, traços físicos, se a pessoa seria um criminoso no futuro. Ele queria, digamos assim, antecipar para saber se ele acreditava que as pessoas já nasciam criminosas, entendeu? Já tinha algum aspecto, alguma posição na cabeça, um tamanho específico, que fazia com que a pessoa fosse criminosa. Entendeu? Uma forma de antecipar que um criminoso saia na sociedade. Obviamente, isso não deu... Ele, mais para frente, seria o pai da criminologia mesmo, moderna, da criminologia em geral, e ele escreveu esse livro, Hipnotismo e Mediunidade. Ele também era muito fervoroso, não acreditava nisso, mas depois que a mãe dele, através de uma... Ele teve várias sessões, mas uma específica com a médium Eusapia Paladino, ele controlada, materializou a mãe dele e falou em italiano, filho mio, tipo, meu filho. E aí ele viu a mãe e aquilo, né, tomou ele totalmente. Né? Foi a verdade ali, definitiva, se materializou da mãe dele ali e falou isso para ele. E aí ele virou fervoroso, virou um espiritualista, um espírita. E ele escreve esse livro, Hipnotismo e Mediunidade, que é muito bom e que ele mostra a distinção dos dois, explica os fenômenos por trás e fala de tudo que ele fez para chegar nessa conclusão. Né? Inclusive, até no próprio livro, ele, no final da vida dele, mais para frente, ele mesmo assume que a teoria dele do criminoso nato não era verdadeira. Tipo, não verdadeira, mas ele não validava mais aquilo. Tipo, ele voltou atrás daquilo que ele criou. Bom, e esse é o fim do nosso estudo. Eu me estendi até demais. Então, muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. E depois continuamos com o nosso estudo novamente. Até mais e fiquem com Deus.